Eu tenho esse filtrinho aqui, super tabajara, gambiarrento. MacGyver curtiu isso aqui no Instagram quando eu postei, que basicamente é isso, ó. Eu tenho aqui uma garrafa PET, tá? Essa garrafa PET tem um furinho de 3 milímetros aqui. Por que o furinho de 3 milímetros? Porque o furinho de 3 milímetros, ele vai determinar uma vazão aproximada à vazão que nós utilizamos nos filtros de nossos aquários, que é mais ou menos 10:1. Então, muito mais em alguns casos, muito menos em alguns outros, mas de regra geral a gente acaba utilizando 10:1. Então eu vou derrubar 1 litro de água aqui. Essa água vai demorar mais ou menos 6 minutos, tá, para passar, ou seja, é uma vazão 10 vezes mais do que a litragem, tá? E ela vai cair aqui dentro desse outro recipiente, tá? Daqui eu vou tirar um pouquinho dessa água para fazer a medição. Aqui nesse perlon, tá? Deixa eu mostrar bem para vocês aqui, ó. Ele tem uma porção de carvão ativado, tá? Essa porção foi determinada no vídeo anterior, então é bem interessante vocês assistirem. Por que essa trouxinha de perlon? Bom, eu já fiz alguns testes aqui, e se eu deixasse sem a trouxinha de perlon, duas coisas aconteciam. Entupia o biquinho aqui, tá? E o carvão se espalhava muito pela água, algum dos carvões boiava e acabava, digamos assim, abrindo muitas variantes para o teste. Então eu fiz isso daqui, tá? Que eliminou algumas variantes. E atendeu muito bem para nos preliminares testes que eu fiz até agora, tá? Então basicamente vai funcionar. Eu vou colocar 1 litro de água aqui. Tá, mas que água você vai colocar aqui? Isso é muito interessante e muito importante. Eu acabei de pegar uma água da torneira aqui da minha casa. Acabei de colocar ela aqui em um aquário, né, num recipiente. E essa água da torneira, ela já vem com um pouco de cloro, tá? Num teste básico de cloro, ela já vem com um pouco de cloro, mas eu dei uma caprichada. Eu coloquei um pouco mais de cloro, tá? Nessa água. E essa água que eu tenho aqui é uma água com bastante cloro. E eu vou passar ela em todos os filtros, tá? E cada um desses filtrinhos que vocês estão vendo ali atrás, eu já vou dar um close melhor, tem uma marca de carvão, certo? Eu vou passar essa mesma água, obviamente que a água vai ser retirada do mesmo recipiente, vou passar em todos os filtros e depois vou fazer um teste de cloro para ver qual é o carvão mais eficiente. Daí você pensa assim, nossa, mas teste de cloro? O teste de cloro existe, gente. Poucos aquaristas o conhecem, mas acreditem ou não, ele existe, tá? Tá aqui, ó, o cloro teste. E é bem simples, bem fácil de fazer. E eu conheço gente que já perdeu o aquário porque não tinha um teste de cloro e acabou colocando água com cloro dentro do seu aquário. Então minha recomendação como aquarista, tenham em mãos o teste de cloro. Por via das dúvidas, a cada TPA que você vai fazer, pega lá um pouquinho de água, faz o teste para você tirar de uma vez por todas essa dúvida, certo? Então agora eu vou posicionar a câmera melhor e vou fazer os testes de controle, tá? Que é uma coisa bem importante em qualquer experiência, ter os testes de controle para vocês visualizarem que realmente o testinho de cloro funciona e muito bem, certo? Bom, gente, então eu tenho 3 frascos aqui, eu vou coletar 3 águas. Uma é a água do nosso teste, outra será a água direto da torneira e outra eu vou coletar uma água do meu lago, que espero eu que esteja sem cloro, tá? Então, tá aqui, ó, gente, ó. Água do teste, água da torneira, água do meu lago, totalmente sem cloro, certo? Então vai ser desse recipiente aqui, ó. Eu já preparei essa água, por assim dizer, né? Adicionei um pouquinho mais de cloro, para que eu vou estar utilizando para fazer todos os testes ali. Então tá aqui, ó, tudo separadinho, divididinho. Coloquei uma numeração aqui, tanto no filtrinho também, ó, para mim acabar não me perdendo, não me confundindo, tá? E todas essas são as marcas que eu estarei testando. Com detalhe para essa daqui, ó, sem marca, porque é um carvão que eu acabo comprando em grandes quantidades, direto da empresa, que é o carvão que eu utilizo, tá? Esse aqui é o carvão de churrasqueira comum.
E esse aqui é o carvão de churrasqueira queimado. Por que isso? Porque existem alguns vídeos aí no YouTube que demonstram que assim que o carvão vira brasa e ele acaba resfriando, né, apagando, ele fica ativado. Ou seja, tacar fogo no carvão ativa o carvão. Então eu vou fazer a comparação desses dois tipos de carvão aqui para a gente ver qual que realmente é mais eficiente, se realmente ativa o carvão ou se realmente não ativa. E aqui 3 polímeros sintéticos que serão testados também em relação ao carvão. E esse aqui é um filtro que simplesmente será o filtro de controle, ou seja, eu vou passar a água aqui, ele não tem absolutamente nada ali, tá? E eu vou fazer o teste nesse filtro aqui também, ou seja, ele vai servir de controle, tá? Então, agora o que me resta fazer é simplesmente isso. Pegar aquela água ali e derramar aqui dentro desses filtros. Vai demorar mais ou menos 6 minutos para passar a água pelos filtros. E depois eu venho aqui, tem um recipientezinho para cada um, e faço o teste para ver quais desses carvões que teve a maior eficiência aí, eliminando o cloro da água que poderia estar indo para os nossos aquários, tá? Vocês podem ver que tem algumas buchinhas de perlon que estão maiores do que as outras. Por quê? Porque tem alguns carvões que vão mais quantidade do que os outros, conforme o fabricante informa, tá? E por que essa buchinha? Porque o carvão está enrolado ali dentro. Para não bagunçar na hora de eu derrubar a água e para não turvar muito a água, porque o fato da água estar cristalina facilita e muito o teste, tá? Então, não sei se eu vou filmar tudo isso, depois se eu for filmar eu coloco numa velocidade acelerada, mas agora é só fazer os testes e voltar com os resultados para vocês. Bom, galera, então tá aqui, ó, todos os testes feitos, e eu vou estar mostrando o resultado para vocês de um a um, tá? Eu tinha colocado 2 recipientes aqui, porque talvez seria necessário eu passar 2 vezes a água pela filtragem, né? Se caso não houvesse resultado que desse pra gente comparar, tá? Mas como numa vez só passando, deu pra ver bem o resultado aqui, então eu já posso compartilhar com vocês, certo?
Todos eles houve uma diferença. Lembrando que esse aqui, ó, esse último é o meu controle, tá? Esse aqui é desse filtro aqui, ó, que ele não tem absolutamente nada aqui dentro. Só as pedrinhas para segurar o perlon para não boiar, tá? E o perlon aqui, ó, ele não tem nenhum tipo de mídia filtrante ali. Então esse aqui é o meu controle. Então esse aqui, ó, eu vou levar para comparar com todos os outros, certo? Então, vamos começar aqui, ó. Essa primeira marca aqui, tá? Turvou bastante a água, tá? A água ficou bem escura, mas a diferença é bem grande aqui, ó, tá? Esse aqui é o vazio, esse aqui é o que passou pela filtragem, esse aqui é o controle, certo? Segunda marca aqui, tá? A água ficou bem cristalina, não turvou em nada a água, tá? E teve uma filtragem aqui também bem boa. Não eliminou por completo, mas eliminou bastante o cloro, tá? Se vai ficar sombra da câmera, fica meio ruim. Vamos ficar assim, certo? Terceira marca aqui, tá? Essa marca turvou levemente a água, não turvou muito, tá? E o resultado foi bem satisfatório, ó. Aqui nós temos... Aqui vai ficar sombra da câmera, né, gente? Então, fica acho que meio assim, ó, tá? Essa aqui, o controle, essa aqui é a água que saiu desse filtro, ela tá... Olha, gente, na câmera não dá pra ver muito bem, mas ela ainda tem um leve tonzinho de amarelado, tá? Mas filtrou muito bem, tá? Terceira marca, essa daqui, água bem cristalina, não turvou a água, tá? Resultado razoável, por assim dizer, tá? Controle, tá? E esse aqui é o resultado dessa mídia. E aqui o vazio. Quarta marca, água bem cristalina, resultado bem satisfatório, tá? Essa aqui praticamente quase zero de cloro, tem um leve tom amareladinho, mas praticamente zero, tá? Quinta marca, essa aqui turvou bastante a água, tá? Bem escura a água, mas o resultado também foi bom. Não foi tão bom, mas foi bom, ó. Água meio amareladinha, tá? Comparação aqui ao controle, tá? Mas filtrou bastante. Essa outra marca aqui, essa aqui turvou um pouco a água também, tá? Deixa eu tirar esse balde preto daqui de trás, que ele pode dar efeito de luz. Turvou um pouco a água, mas também filtrou bastante, ó. Vou colocar um vazio aqui, que eu esqueci de deixar um vazio aqui. Mas filtrou bastante a água, tá? Oitava marca, né? Marca 8 já, né? Nossa, que a sombra fica ruim, né? Tá aqui, ó. Turvou um pouco a água, mas filtrou bastante, ó. Quase zero de cloro, tá? Quinta marca. Água cristalina, quase cristalina, né? Turvou pouca coisa a água, mas a filtragem aqui filtrou bastante também, tá? Vamos lá. Essa outra marca aqui. Água bem cristalina, não turvou a água, mas aqui, ó, o resultado não foi muito bom. Esse aqui é meu controle, tá? O resultado não foi muito bom. Quase nada tirou de cloro. Essa marca aqui, bem cristalina a água, retirou bastante cloro, tá? Essa daqui, ó, que é o carvão sem marca, tá? Que é comprado em grandes quantidades aí, feito pelas empresas que fabricam carvão ativado. Não confiem para aquário, mas para filtragem de água. Turvou bastante a água, bem escura a água, então tem que lavar muito bem esse carvão antes de usar. Mas eliminou praticamente todo o cloro, tá? Ela tá meio escurinha assim, ó, porque a água ali tá escura. Mas praticamente eliminou todo o cloro, tá? E agora carvão de churrasqueira, né? Acho que todo mundo tá esperando esse, tá? Aqui, ó. Ele não turvou a água, nem esse aqui é o sem queimar, tá? Eliminou sim um pouco do cloro. Às vezes acho que até mais do que algumas marcas de carvão ativado próprio para aquário, tá? Carvão de churrasqueira queimado, tá? Esse aqui depois de ter queimado não turvou a água, só que ele eliminou menos cloro do que o que não foi queimado. Ó, se eu colocar os dois aqui do lado, ó, tá? Esse aqui, ó, que foi queimado, ele eliminou menos cloro, tá? Certo? E aqui os polímeros sintéticos. Na minha opinião, pensei que ia ganhar de lavada,
deixou bastante a desejar, tá? Nenhum deles turvou a água, né? Mas eliminaram pouquíssimo cloro. Ao lado lá do controle aqui dá pra ver que ficou um pouquinho mais claro esse, mas eliminou muito pouco cloro, tá? Esse aqui, mesma coisa também, tá? Água cristalina, não tem como turvar água também, mas ele eliminou pouquíssimo cloro. E esse último aqui foi o polímero que pelo menos eliminou um pouquinho mais do cloro, tá? A água está um pouquinho mais clarinha aqui, certo? Então, bom, deixa eu ver aqui colocar umas considerações finais. Os polímeros sintéticos, por que eles não deram muito efeito? Bom, na proporção que eu coloquei, de 1 para 20, tem muito pouco polímero sintético aqui. Tem 3 gramas, gente, é muito pouco. Então talvez uma quantidade tão pouca, mesmo sendo proporcional, que acabou não conseguindo dar uma filtragem na água. Pode ser que tenha sido isso, mas na proporção de quantidade ela está igual a todos os outros dois carvões. A todos os outros carvões, né? Carvão de churrasqueira, por incrível que pareça, retirou sim um pouco do cloro da água. Inclusive, se a gente comparar, ó, vou pegar esse aqui desse aqui que tirou mais, né? Se a gente comparar com algumas marcas, ó, tá igual às outras, algumas marcas, ó. Essa aqui, ó, por exemplo. Essa aqui, o carvão de churrasqueira, ainda tirou mais cloro da água do que essa marca aqui, tá? Então, realmente, superando aí as expectativas do carvão de churrasqueira, tá? Marca, na minha opinião, as duas marcas que foram mais eficientes, essa daqui, né, que a água está praticamente cristalina ali, tá? E essa daqui, as duas marcas que mais se sobressaíram no teste. No demais, as outras existe uma leve diferença entre elas, tá? Não existe uma diferença assim tão gritante, tão grande, certo? Bom, pode ser que meu teste esteja errado, pode ser que eu errei em alguma coisa, mas é esse o resultado e é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Então tirem suas próprias conclusões, decidam aí qual carvão você deve comprar, qual polímero você deve estar utilizando aí no aquário de vocês. Mas lembre-se, gente, isso aqui é um teste totalmente caseiro, eu não sou cientista, eu não sou engenheiro, eu não sou absolutamente nada disso, então gostaria muito que algumas pessoas confrontassem esse teste, gostaria muito que algumas pessoas repetissem esse teste de uma maneira até quem sabe mais profissional, tá? Porque realmente essa maneira que eu fiz aqui é uma maneira bem amadora, tá? Mas é o que eu pude fazer, é o que está dentro da minha possibilidade. Tá ok? Eu agradeço profundamente a todos vocês aí que contribuíram na chave Pix, contribuíram via depósito, contribuíram aí até mesmo com sua curtida, seu like, seu compartilhamento aí dos vídeos, porque infelizmente tudo isso que está aqui em cima dessa mesa custa dinheiro, né? E só com a doação de vocês tudo isso aqui foi possível de ser realizado, tá? Então mais uma vez agradeço a todos vocês. Muitíssimo obrigado a todos vocês que contribuem para que isso seja possível. Espero que tenha sido aí um resultado satisfatório para vocês. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e tchau.